Olá, boa tarde, tudo bem com vocês? Eu vim fazer essa live de última hora para falar sobre como a análise corporal e comportamental mudou a minha vida, como foi me conhecer, como foi esse autoconhecimento. Então, eu vou esperar uns minutinhos que o Instagram tá avisando as pessoas de que estou ao vivo. Eu resolvi fazer essa live de última hora para explicar um pouquinho mais sobre a análise corporal e comportamental. Eu já falei sobre isso um pouco, tenho os meus destaques, mas tem algumas pessoas novas chegando no Instagram, me mandando no direct, pedindo para explicar mais, dizendo que ainda não ficou claro. Então é por isso que eu resolvi fazer dessa vez ao vivo a explicação do que é a análise corporal, do que é de como esse conhecimento trouxe mudança para mim. Então é isso. Análise corporal e comportamental é uma sessão só, feita de 1 hora a 2 horas. Nessa sessão eu vou fazer um mapeamento, tô falando como é a sessão, porque eu vou fazer, depois eu vou explicar o que diferença que fez para mim ter esse conhecimento. Na sessão eu faço um mapeamento de quanto que a pessoa tem de cada traço. Todos nós possuímos 5 traços. Os nomes são esquizoide, oral, masoca, psico e rígido. Todos nós temos os 5 tipos de traços. E esses traços são formados na infância, desde o ventre da mãe até lá por volta dos 5, 6 anos de idade. Nesse período, a criança, ela está em desenvolvimento, ela está passando por vivências, ela está tendo experiências. Segundo a percepção dessa criança, o sistema nervoso registra a percepção dessa criança e dá para ela recursos no corpo e habilidades naturais para que ela sobreviva à percepção dolorosa que ela teve. Se ela teve uma percepção de rejeição, de abandono, manipulação, o sistema nervoso vai dar para ela esses recursos para sobreviver. Recursos tanto no formato do corpo quanto habilidades. Então, é uma ligação, essa teoria de Reich, e ele fez a ligação do nosso mundo emocional com o nosso mundo físico. Então, no formato do corpo, seja no formato da cabeça, olhos, boca, tronco, quadril e pernas, são essas 6 partes que eu avalio, dá para saber quanto de cada traço a pessoa tem. Então, oi Regina, tudo bem? Eu já comecei aqui a explicar como que vai mandando essa live, aviãozinho para outras pessoas, curte. Pessoal que está entrando agora, vai curtindo, clica nos parabéns, clica no coração, para que o Instagram possa entregar para outras pessoas, possa entregar para mais pessoas. E eu também, porque eu acredito que esse conteúdo possa trazer muito alívio, né? Assim como trouxe para mim. Então, como eu já estava explicando, Reich, ele entendeu que o nosso mundo emocional, ele fez uma ligação com o mundo emocional com o mundo físico. Então, no formato do nosso corpo, ficou marcado, tem uma forma, uma boca mais carnuda, um olho mais triste, um rosto com bochecha, ou com queixo mais pontudo, um quadril maior ou menor. Tudo isso está ligado aos traços, lógico, sem desconsiderar a genética. Então, quando faz o mapeamento do formato do corpo, eu consigo dizer quais são os principais traços, quais são os traços mais altos que a pessoa tem. E segundo esses traços, essas porcentagens mais altas, porque a soma dos 5 traços dá 100%, aqueles traços que têm maior porcentagem são os traços que comandam mais a sua mente. Então é possível saber quanto a sua maneira de pensar, sentir e agir, segundo a combinação desses 5 traços. Quais são esses traços? É esquizoide, oral, masoca, psico e rígido. São 5 traços. Cada traço tem seu padrão de funcionamento, tem os seus recursos, tem as suas dores, tem as suas habilidades. Então, aquele traço que tem maior porcentagem é um traço que vai mandar mais no seu modo de pensar, sentir e agir. Então, quando eu conheço esse meu padrão de funcionamento, eu também passo a conhecer o que faz bem,
qual atitude, qual comportamento que faz bem para aquele meu traço. Então, eu passo a me entregar, a fazer por mim aquilo que deixa o meu traço no recurso. Porque ou nós estamos funcionando na dor, ou nós estamos funcionando no recurso do traço. Isso significa o quê? Quando eu tenho, por exemplo, o traço esquizoide, ele é um traço que tem muita... vou falar as características dos traços. É um traço que ele tem muita criatividade, é um traço que tem muito poder de síntese, é um traço que entende muito rápido o que o outro fala, antes mesmo do outro terminar de falar. Ele tem uma imaginação incrível e um traço que precisa também de certo tempo de isolamento. Então, esse traço funciona nesse padrão. É um traço que não gosta muito de ter roupas muito certinhas, gosta mais de roupas voltadas para o lúdico, é um traço mais introspectivo. Então, se o padrão de funcionamento da pessoa é esse, e ela sabe que ela tem essas habilidades, e se ela passa a entregar, permitir ser criativo, permitir ficar nesse mundo da imaginação, permitir ter esse tempo de isolamento, ela tá entregando para ela aquilo que ela precisa. Lógico que esse traço que gosta, vamos dizer assim, de caverna, não vai ficar o tempo todo isolado, mas ele precisa de ter esse momento de isolamento. Então, se eu me permito ter esse momento de isolamento, permito ficar ali tendo livros ou jogando videogame, tá ali no mundo mais mental, mais da imaginação, se eu me permito isso, eu estou me mantendo no recurso dos meus traços. Isso no caso do traço esquizoide. E qual que é a dor do traço esquizoide? É a dor da rejeição. Então, esse traço, ele tem a pessoa que tem o traço de esquizoide muito alto, ela vai sentir a dor da rejeição com mais facilidade, vai ser uma dor mais frequente, mais presente para ela do que a dor da manipulação ou a dor do abandono, até porque o traço esquizoide tem facilidade de ficar sozinho, então se sentir abandonado não vai ser assim tão gritante para ele. Então, quando eu sei que eu tenho essa dor e eu tenho esses recursos, eu passo a me dar. Por exemplo, eu sei que se eu fosse outra pessoa que tem um traço esquizoide alto, se eu tenho esse traço alto e eu quero expor uma ideia nova, que eu tô trazendo, algo assim que vai renovar na empresa, no trabalho, eu preciso procurar uma pessoa em quem eu confio. Porque se eu levo na mesa, eu exponho para todo mundo e a ideia não é bem aceita, primeiro sentimento que vai ser gerado no esquizoide é o da rejeição. Eu não fui aceito, a minha ideia não foi aceita. E ele tem muito a questão de não ter nem vontade de existir, tem vontade, às vezes, de não existir. Então, se eu sei que essa minha dor basal, eu vou procurar pessoas em quem eu confio para expor a minha ideia, apresentar a minha ideia, para que aquilo que ela tem algum ponto que precisa mexer ou discordar, ali ela vai me falar, eu vou ajustar e eu vou estar evitando de estar me expondo logo de cara, porque isso faria muito mal para o traço esquizoide. Vocês estão conseguindo entender? Dá um oi, manifesta alguma coisa aí, gente, para saber se tá entendendo. Então, esse é o traço esquizoide. O traço oral é um traço comunicativo, criativo é o esquizoide. Comunicativo, é um traço que tem empatia, é um traço que gosta de contato físico, que gosta de falar de si, é um traço emocional. E a dor existencial dele é a dor do abandono. Eu vou passando pelos traços para chegar logo como que isso mudou a minha vida. E o traço psico é o traço que tem muito poder de persuasão, tem poder de negociação, tem poder de... Ele vê o mundo como um troca-troca, mas uma troca justa. Ele não tem interesse em passar a perna em ninguém. Ele só quer, se eu estou oferecendo algo, eu quero receber algo em troca. Esse é os recursos do traço psico e a dor dele é a dor da manipulação. O próximo traço é o masoca. O traço masoca, ele é um traço muito forte fisicamente, emocionalmente, tem muito poder de planejamento, tem muito poder ele é um traço detalhista, que gosta de revisar, que gosta de conhecer os processos por inteiro. É um traço sentimental, mas que não gosta de expor seus sentimentos, diferente do traço oral, que a sua maior necessidade oral é falar dos seus sentimentos e aquele que está ouvindo se importe com o que ele está dizendo. Então, essa é a diferença do masoca e do oral, que são os dois traços emocionais. E o masoca, ele tem a dor da humilhação ou medo
de frustrar a expectativa do outro, no sentido de que o outro deve estar esperando que eu faça algo. Então ele tem receio de frustrar a expectativa do outro naquilo que ele vai fazer. Então é um traço que tem dificuldade de dizer não em algumas vezes. Ai, que bom que vocês estão entendendo. Vai colocando aí coraçãozinho, foguetinho, 100, porque quanto mais reações, mais o Instagram vai enviando para as pessoas. E o último traço é o traço rígido. Deixa eu tirar esse aqui, gente. É um traço rígido. Esse traço é um traço que tem muita proatividade, muito poder de execução, tem muita energia. É um traço bem proativo. É um traço bastante executor e ele executa com agilidade. E a dor existencial desse traço é a dor da exclusão ou da traição. Então, por isso, ele vivenciou, quem tem esse traço alto é porque na infância vivenciou uma situação de que ele se sentiu excluído ou traído ali na fase dos 5, 6 anos, que a criança queria formar par com o pai, formar par com a mãe, e ela percebe que esse par não é possível de acontecer. Então, ela se sente excluída. Então, o que o sistema nervoso registrou? A dor da exclusão ou da traição. Então, essa criança vai receber muito dos recursos de ser proativo, perfeccionista, executor, com muita iniciativa, com agilidade, porque assim eu evito ficar revivendo essas dores. Então, eu dei uma pincelada nos 5 traços, nas dores, nos recursos. Por quê? Porque eu quero trazer aqui o que eu tive de mudança na minha vida depois que eu conheci esses traços. Eu tenho 2 picos. Quando a pessoa tem a partir de 30% de um traço, a gente fala que ela tem pico naqueles traços, né? Então eu tenho 32% de oral da falta e 30% de rigidez. E o terceiro traço ali, 18% de psicopata. Quando você tem a partir de 20%, é um traço bastante presente. Com exceção do psicopata, que eu percebo que a partir de 15% é um traço que já dá para perceber bastante. Todos nós temos 5, todos nós. Mas um traço que fica muito marcante, muito presente, é a partir de 20, 30 já é pico. O psicopata ali dos 15, a partir de 15 ele já é bem presente. Então, esses 3 traços, eu vejo que eu permeio muito neles. Mas o que fez diferença na minha vida saber disso tudo? O traço oral é um traço muito emocional, muito intenso. Então, assim, tudo que o oral sente, sente demais. Se ele sente calor, igual eu tô sentindo agora, é calor demais. Se tá com frio, tá pra morrer. Se tá com fome, vai desmaiar. Se não dormir, nossa, o mundo vai acabar. Tudo que o traço oral sente é muito intenso. E o traço oral, ele tem uma tendência a ser muito vitimista. Então, o traço tá sempre coitado. Eu não sei se vocês já assistiram aquele filme da Disney, gente. É um desenho animado. Divertidamente. A personagem principal, que é a Ryder, muda de cidade, deixa a escola, os amiguinhos dela e fica ali no filme passando 5 bonequinhos e tem uma mesa de controle. Então, ali na mesa de controle fica alternando esses bonequinhos. Então, quem fica ali mais tempo é o traço psíquico, que é a alegria. Mas eu não sei se vocês assistiram, que tinha uma bonequinha azul, que ela é uma de óculos, redondinha, que ela tá sempre caindo, desmaiada, assim, tipo ó céus, ó vida, né? Essa é a característica do traço oral na dor. E essa era eu. Literalmente o traço oral na dor. E o traço oral se divide em 2. Desculpa. Oral da falta e oral do excesso. Eu, no caso, sou oral da falta. Então, o oral da falta é aquele que tá olhando sempre o que falta, sempre o que não tem, sempre o que não aconteceu. Então, eu falo que o oral da falta vive numa insatisfação crônica. Então, se você não se reconhece, não se entende, não se percebe, como é que você vai sair? Como que eu ia sair dessa insatisfação? Eu vivia ouvindo muito assim, tudo que faz pra você é pouco, tudo que faz pra você não dá, tudo que faz pra você não é bom. É aquele que chega no restaurante, pede o cardápio, tem 15 sabores de fruta. O sabor que a pessoa quer é exatamente aquele que não tem no cardápio. Então também não quero mais nada.
Entende? Esse é o oradal falta, olhando sempre para o que falta. Então você vive sempre numa situação de muita insatisfação. E ouve muito, tudo que faz não tá bom, tudo que faz para você é pouco. Além dessa questão, tem a questão da intensidade, né? Como eu falei, calor demais, frio demais, tudo é demais. Mas emoção de raiva é demais, de tristeza é demais, de alegria é demais. Meu filho tá ao vivo. Pode. Então tudo é demais. E aí, quando você tá com raiva demais, e aí a raiva, não segura a raiva, é uma explosão, e quando tá com raiva, só fazer um parênteses aqui, o traço que é explosivo é o masoquista, só que o masoquista segura muito. Já o oral tá com raiva, explode, tá com raiva, grita, ou tá triste demais, não quer nem levantar da cama, eu tô pra morrer. Então, você vive uma montanha-russa maluca, e isso para quem convive com você é muito difícil, e você que sente tudo isso também é muito difícil, junta com a questão de estar sempre insatisfeito e com a questão do traço oral ter uma tendência de ser vítima, né? Se fazer de vítima, de ser o pobre coitado aos céus ouvidos. Então, viver no meio de ser isso, o insatisfeito crônico, a vítima e uma montanha russa é muito difícil, né? E aí você tem que lidar com a rotina de casa, de trabalho, e ainda vem o quê? Os filhos. E filhos, eles querem atenção, eles precisam de cuidados, eles precisam ser supridos, esteja você bem ou não. Então, foi uma das ferramentas mais poderosas para mim conhecer, porque agora eu consigo saber o que eu preciso me dar, eu sei o que eu preciso me dar, eu sei o que eu preciso fazer por mim. Então, a partir do momento que eu me dou aquilo que eu preciso, essa montanha russa diminui, os altos e baixos diminuem e ficam mais espaçados. Porque antes era assim, lá embaixo, lá em cima, lá embaixo, lá em cima. Agora, não sobem, não descem tanto e são mais espaçados. Outra questão, né? Eu falei um pouco do oral, agora eu vou trazer do rígido para dar exemplos assim da minha vida mesmo. O traço de rigidez é um traço muito executor, com muita iniciativa, com muita proatividade, com muita energia, e é o vamos, e vamos, e vamos, e eu dou conta, e eu faço, e vai. Com muita energia. E o traço oral não tem energia. O traço oral, ele gosta de cuidar e ser cuidado, ele tem empatia com o outro, ele é aquele que escuta, né? O traço oral, estando nos seus recursos, ele é um bom ouvinte. Agora, se ele não tiver, é um traço muito falante, mas ele é um bom ouvinte. Agora, se o traço oral estiver na dor, é aquela pessoa que não sabe ouvir, só fala, fala, fala e não sabe ouvir. Então, eu sempre fui bom ouvinte e sempre... pausa para nós. Então, como o traço rígido pega para fazer, pega para fazer, pega para fazer, o oral que gosta de ser cuidado, que tem pouco menos energia e gosta de fazer coisas devagar, o oral ficava assim, sem ser visto, sem ser cuidado. E ao longo do dia, nós precisamos atender os nossos traços. Então, vamos supor que eu pegasse alguma atividade para fazer, seja no computador, seja estudando, ou seja dando uma faxina em casa, ou seja brincando com as crianças num parque, alguma coisa com muita execução. Eu terminava aquilo, por exemplo, eu terminava uma jornada de estudo, assim, de 3, 4 horas até de madrugada. E chegava do trabalho, e ia cuidar da casa, ia cuidar das crianças, e já ia ensinar tarefa, sem dar uma recompensa, isso é a melhor palavra, uma recompensa no meu traço oral. Porque eu tava usando o traço de rigidez para fazer, executar, e o traço oral tava lá quietinho esperando a vez dele. Quando chegava em casa, ou depois de chegar de um parque, ou depois de uma jornada de estudo, eu tinha que cuidar desse oral. Como? Eu tinha que dar um banho quente, com uma toalha cheirosa, comer devagar, num ambiente gostoso. O oral adora comer, o oral tem os 5 sentidos muito aguçados, então colocar uma mesa bonita, comer uma comida gostosa, o tato, né, da toalha felpuda, cheirosa, o chuveiro quente, me dá recompensar o meu traço oral, porque eu fiquei, vamos dizer assim, usando muito no modo rígido. Então, e aí eu chegava e eu não dava essa recompensa pro meu traço oral. Então, o que acontecia? Ficava pilhada.
muito nervosa. O traço oral remete muito à fase da amamentação ali, de 1 mês de vida até 2 aninhos de idade. Você já viu uma criança nessa idade, quando ela tá cansada? Se você leva ela pro aniversário, ela brinca, ela canta, ela bate palma, e ela come brigadeiro, e passa bolo na cara, e suja, e cai, Coca-Cola, e balão, e Xuxa, né? Eu sou da época da Xuxa. Chegou uma certa hora da festa, essa criança tá tão cansada que ela começa a dar birra. Ela tá tanta birra, tá tão cansada que ela não consegue nem dormir. Espera a mamãe lá. Tô terminando. Ela não consegue nem dormir, de tão nervosa que tá. Então, o oral cansado precisa de 3 coisas: banho, mamadeira e berço. E aí, você funcionando muito, no meu caso, funcionando muito no modo rígido, chegava em casa, ou depois de uma jornada, eu não me dava esse descanso, banho, mamadeira e berço, né? E aí, eu ficava muito nervosa, igual a criança, muito nervosa, muito pilhada, estourando, explosiva, igual a criança lá no fim da festa de aniversário. Então, hoje eu consigo. Então, o que eu faço? Eu me obrigo a descansar. Muitas vezes eu chego do trabalho, me obrigo a ficar assim, na caixa do nada. Peço para o meu... Eu organizo o horário das crianças usarem celular. Tem um Family Link lá, eu planejo o horário para ligar e desligar. Nesse momento que eu tô de descanso, porque senão eu vou pegar para continuar executando depois do trabalho e chega no fim do dia a oral tá irritada. Por que eu faço isso? Para recompensar meu traço oral. Então hoje eu trabalho com pausa e descanso e me obrigo a descansar, e oral da falta tem pouco apetite e eu me obrigo a comer, porque no fim do dia você tá morta de fome sem saber que você tá com fome. Sabe aquela pessoa que nem sabe que tá com fome? É o oral da falta. Tá morta de fome e já tá mais nervosa ainda. Então eu aprendi a lidar comigo. Eu me obrigo a descansar. Lógico que isso só no início, depois, né? Depois a gente já faz no automático. Eu trabalho com pausa e descanso. Essas semanas que eu fiquei estudando muito de madrugada, fiquei com sono acumulado. Oral adora dormir, né, gente? Fiquei com sono acumulado e eu tava assim, pilhada. O que eu fiz? Liguei o aromatizador no meu quarto. Então eu começo a me dar cuidados, inserir cuidados na minha rotina para cuidar de mim. Mesmo eu sabendo, eu ainda dou conta de fazer mais alguma coisa, eu falo não. A sua oral tá quietinha, vamos recompensar a sua oral. Ela ficou aqui reprimida o dia inteiro, você esqueceu de comer hoje. Vamos sentar na mesa e comer? É como se nós fôssemos o mediador nesses 5 traços. Eu trouxe muito hoje do traço oral, né? Porque é o meu pico principal, era o traço que mais me dava trabalho, é o traço que mais pede ajuda. Então, isso mudou muito a minha vida. Saber cuidar de mim dessa forma mudou muito o meu humor. Quanto à questão da insatisfação crônica, sabendo que eu sou a insatisfeita, né? Que o oral na dor é o insatisfeito, o oral da falta. Quando eu já começo a querer reclamar, começo a querer olhar para aquilo que eu não tive, o resultado que eu não tive, o que não tem, eu já, ligo alerta vermelho. Não. E aí eu começo a falar para mim mesma, não, Lara, mas olha tudo isso que tem, tudo isso que aconteceu e tudo isso que foi possível. Normalmente o positivo é muito mais que o negativo. Então eu não fico olhando para um ponto negativo quando tem uma enxurrada de coisas positivas. Então eu volto meu olhar para aquele positivo e essa insatisfação não tem mais lugar, né? Então, o que eu já estou explicando aqui? Como que eu saí da montanha-russa, de um relacionamento muito difícil com meus filhos, né? Porque filhos precisam de suporte, filhos precisam de uma disposição, de uma disponibilidade emocional, e quem tá cansada, nervosa, não tem essa disposição. Tá ao vivo, a câmera tá ligada. Tem um rapaz aqui querendo tomar banho. Tá acabando. E aí, então eu diminuí a minha montanha-russa, eu melhorei meu relacionamento com meus filhos, era um embate, porque eu tava querendo descansar, eu tava querendo... Ai, que bom que vocês estão gostando. Gente, que eu ia falar pra vocês? Manda os aviãozinhos e tira print, me marca, me posta no story, porque mais pessoas são alcançadas. Eu acredito que esse conteúdo, não só porque sou eu, gente, mas eu falo que o autoconhecimento é libertador e esse conhecimento pode chegar para pessoas que vão trazer alívio, refrigério na rotina. Gente, é para ter descanso na rotina, no seu dia a dia. Lara, é só isso que você trabalha? Não. Mas olha, já vou contar o que eu vou fazer daqui pra frente. Eu estou me propondo fazer 30
30 lives sequenciais. Então, eu vou falar de vários assuntos, vou trazer dos traços, vou trazer sobre o processo terapêutico que eu faço, mas eu falo assim, que a análise corporal é o pronto-socorro, é para trazer refrigério, alívio imediato. Sabe aquele negócio que você vai no hospital e toma na veia e você não sabe nem o que era, mas arrancou. Não tem um diagnóstico, nos resultados dos exames de sangue não saíram, mas arrancou ali com aquele negócio na veia. Eu falo que a análise corporal é isso, para você conseguir trazer um refrigério aqui na sua rotina. Eu tô falando do meu dia a dia de trabalho, estudo, filhos, como é libertador, gente, como é um alívio você não viver nessa montanha-russa, é um alívio não viver na insatisfação, e é um alívio você conseguir ter domínio com seus filhos e não ficar porque o oral na dor, gente, é uma criança, é a fase que remete da amamentação, é a criança que tá dando birra. Então, eram 3 crianças gritando e dando birra aqui em casa. É um alívio você sair dessa posição. Então, manda aí que eu tenho certeza que vai ter gente que vai se reconhecer e vai querer esse refrigério também. E a outra questão que eu falei do vitimismo. Então, quando eu consigo perceber enxurrada de positivos e não só o negativo, aquele que tá faltando, eu consigo também sair da posição de vítima. Agora, assim, a posição de vítima, o buraco é mais embaixo, mas já sabendo que o oral é aquele que tá sempre remetendo a ser cuidado, né? Porque o oral gosta de cuidar, vai ser cuidado, muito mais cuidado, até porque ele tem muito menos energia para fazer. Então, quando eu tenho um pouco de entendimento disso, eu consigo ligar mais uma luz alerta. Será que eu não tô fazendo de coitadinha? Céus, ó vítima. Pessoal aí da década de 80 lembra desse desenho. Ó céus, ó vida. Então, isso foi, assim, um refrigério. Teve outras questões que eu, depois que comecei a estudar o desenvolvimento humano, mudou na minha vida? Mudou. Mas hoje eu queria, né, trazer para vocês essa questão da análise corporal, o que é, porque muitas vezes as pessoas pensam que vão fazer a análise corporal, eu sou tantos por cento desse traço, desse aquele outro, desse aquele, faço o que com isso, né? Muitas vezes eu mesmo falo, né, que a primeira parte, eu falo muito né, gente, eu preciso mudar. A primeira parte da análise eu vou explicar as porcentagens, explicar como funciona a combinação dos traços dela, quais são os mais altos. E ela, nossa, é mesmo, eu me reconheci, eu me identifiquei. E a pessoa pensa que acabou aí. Mas não é, gente, nós temos que saber para que serve esse negócio. Então, é para tudo isso. É para você poder cuidar de si, entregar para si aquilo que você precisa. Então é isso que eu queria trazer para vocês. Eu vou continuar trazendo mais conteúdos do desenvolvimento humano, sobre filhos, sobre ser mulher, sobre cura da criança interior, sobre a visão sistêmica, constelação familiar. Eu vou estar trazendo tudo isso. Hoje é a primeira de 30 lives. Não farei as 30 aqui no Instagram. Eu ainda não defini, mas depois eu vou pro Zoom. Mas eu quero saber se vocês gostaram, se vocês entenderam, se vocês têm alguma dúvida. Escrevam aí pra mim. E as pessoas que estiverem aqui ao vivo ou que forem assistir essa live depois, que quiserem uma sessão de diagnóstico gratuita de 15 a 20 minutos, manda no meu direct escrito eu quero. Então, quem quiser uma sessão de diagnóstico gratuita, manda no direct escrito eu quero. Aqueles que fizerem a sessão de diagnóstico vão ganhar um cupom de desconto de R$100. Então, aqueles que assistirem a live ou assistirem a gravação e mandarem eu quero no meu direct, vai ter um cupom de desconto, ó o caçula, de R$30. Ou desculpa, de R$100. Até o dia 28 de fevereiro, que vai estar valendo esse cupom, só até 28 de fevereiro. Eu vou estender, tá estendido, porque como vai ter o carnaval aí, o pessoal fica meio em off, né? Ninguém tá on, tá todo mundo off. Então, até 28 de fevereiro. Vai valer também para quem não assistir ao vivo, assistir a gravação. Vai valer esse cupom de desconto e a sessão de diagnóstico também somente até dia 28 de fevereiro. Tá certo?
Então é isso. Se vocês tiverem dúvida, manda no meu direct. Obrigada para todo mundo que ficou aqui presente até o final comigo. Vocês são amigas fiéis. E agora eu vou cuidar desse rapaz que tá aqui querendo a atenção da mamãe. Um beijo para vocês. Mamãe.